Graça e paz, povo de Deus. Eu sou a pastora Eneilda e este é o programa Reflexões. Hoje nós estaremos recebendo aqui o pastor Pedro, que trará uma palavra para o teu coração. Mas antes de recebê-lo, eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram ligadinhas na live que nós fizemos, uma live intercessória, onde nós oramos aqui por este período de carnaval, onde nós oramos pela Ucrânia e já recebemos testemunhos de livramentos. Nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele continua fazendo e agradecer você que esteve aqui ligadinho conosco. Agora nós vamos receber o pastor Pedro. Muito obrigado, pastora. Graça e paz, povo de Deus. É um prazer estar com os amados irmãos mais uma vez. Hoje, aqui no programa Reflexões, para trazer uma breve reflexão que irá abençoar a tua vida, fortalecer o seu espírito, amém? Este é o nosso propósito aqui na TV BMS, em todos os seus programas. Estar sempre ministrando uma palavra, a oração, uma reflexão, algo que possa contribuir para o crescimento e edificação da sua vida espiritual. E assim juntos caminharmos para aquele dia que o Senhor já tem reservado para nós lá na glória. Um encontro que você não pode faltar. Amém? Vamos aqui meditar na palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 32. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 32, nos diz assim: Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa ou colheita. Amém? Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Meu querido, nós temos ouvido já há algum tempo falar sobre alimentação. Especialistas, médicos, nutricionistas, em vários programas, revistas, estão sempre falando sobre a alimentação correta, que irá beneficiar o nosso corpo, alimentos que precisamos ingerir, pois fazem bem ao nosso organismo, mas também o alerta sobre alimentos que fazem mal. Alimentos que aumentam o nosso colesterol, alimentos que aumentam aí a pressão alta, trazem hipertensão. E sempre com este alerta, a observação. Conforme aquilo que comermos, assim será o nosso corpo. Ele será um resultado do alimento que ingerimos. Ou ele terá saúde ou não. É uma questão de tempo. Se não selecionarmos os alimentos que ingerimos, essa alteração no nosso corpo. Ele pode definhar, podemos ter um corpo desnutrido, anêmico, mas podemos também ter um corpo hipertenso, com alto índice de gordura no sangue. Então, nós temos ouvido muito falar sobre isso, e é salutar essa preocupação. Como não nos preocuparmos com o nosso corpo? Há, inclusive, a observação bíblica: este é o templo do Espírito. Então, um corpo onde abriga o Espírito Santo de Deus deve ser bem cuidado. Devemos estar atentos a estes alertas. Mas eu quero, então, trazer hoje um outro lado. Estamos vendo a importância do alimento físico para o nosso corpo físico, para o nosso fisiológico.
Mas Jesus está falando aqui para os discípulos que estão preocupados com o alimento físico. Ele fala que tem outra comida. Ele fala de um outro alimento. E ele vem então descortinando o que é o alimento espiritual. Ele fala que ele está alimentado, que ele está fortalecido quando faz a vontade do Pai. Esta é a minha comida, fazer a vontade do Pai. E então eu gostaria de pegar um gancho aqui na fala de Jesus, sabendo da importância do alimento físico para o nosso corpo, mas também, como Jesus aqui alerta, do alimento espiritual para o nosso espírito. Porque algumas vezes, irmãos, nós fracassamos na jornada, não é porque o corpo físico está em fadiga, não tem energia para caminhar, mas porque estamos com o nosso espírito abatido, desanimado, sem forças. E um homem cujo espírito está abatido não é um homem pronto para batalhas, não é um homem pronto para romper em meio a desafios. É um homem prostrado. E quando falamos em prostração, não há como não nos lembrarmos de Elias, o grande campeão de Israel, aquele que sozinho enfrentou tantos profetas, sejam de Baal, sejam de Acera, ali no topo do Carmelo. Que batalha tremenda foi aquela! Deus respondeu a sua oração com fogo, Deus confirmou o seu ministério e mostrou quem é Deus. Mas este homem achou então que era a batalha vencida. Algum tempo depois, lhe vem a notícia: a rainha Jezabel pediu a cabeça de Elias. E ela deu um tempo para que isso ocorresse. Ele se apavora, ele foge dali assustado. Diz a palavra que ele então foi para a última cidade de Judá, chamada Berseba, a cidade mais ao sul, deixou ali o seu ajudante e enveredou para o deserto sozinho. Andou até ficar extenuado, sem forças. E aí, olhe suas palavras: basta, Senhor Deus, porque não sou melhor do que meus pais. Tira a minha vida. Naquele momento, Elias estava jogando a toalha. E o maior problema de Elias estava no seu espírito. Um espírito abatido. Porque no momento em que ele achou que era chegado o triunfo, ele vê que a batalha ainda está apenas começando. Há um prêmio pela sua cabeça. E ele fica abatido, prostrado, desanimado. Ele deita em pleno deserto, embaixo de um zimbro. Já havia pedido ao Senhor: tira a minha vida. Não sou melhor do que meus pais. Mas veja bem, Deus sabia exatamente o que Elias precisava. Ele envia um anjo naquele lugar. Esse anjo tem alimento. Esse anjo tem a comida que Elias precisa. Ele acorda Elias, aponta para umas brasas e um pão que estava sobre as brasas, água. E ele diz: olha, levanta, coma, beba. Isso refará suas forças. Elias foi lá, comeu, bebeu, deitou de novo. O anjo acorda a segunda vez: levanta, coma e beba. Ainda o caminho é muito longo, Elias. E aí ele come novamente. E revigorado com aquela comida, diz a palavra, primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 9. Revigorado com aquela comida, ele caminha 40 dias, 40 noites. Vai até o monte de Deus, vai até o Horebe. Que energia! Um homem que não conseguia dar mais um passo, um homem prostrado, abatido, pedindo a morte. Agora tem energia para caminhar
40 dias e 40 noites. Que pão era aquele, irmãos? Será que o anjo veio do céu, fez uma escala em Berseba, que era a última cidade antes do deserto, para comprar pão, para pegar água? É claro que não. Aquele era um alimento espiritual, aquele era um alimento do céu, aquele era o alimento que Elias precisava para se pôr de pé e caminhar, para se revigorar. E isso aconteceu com Elias. Algumas vezes, meu querido, não é o alimento que está na tua mesa, no almoço e na janta, que vai te fortalecer, que vai te dar a energia que você precisa para romper em meio a tempestades, tribulações, dificuldades. Mas o alimento que Deus tem para ti. E Deus tem exatamente aquilo que você precisa. Vocês se lembram dos hebreus em pleno deserto? Aquilo que seria uma caminhada de 11 dias. Diz a palavra que quando eles saíram do Sinai em direção a Canaã, chegaram à cidade de Cádiz, que já é uma cidade na fronteira com Canaã, em apenas 11 dias. Ali acamparam em Cádiz e os espias foram espiar a terra. Mas como os amados sabem, como o medo entrou no coração daqueles homens. A única exceção foi Josué e Calebe, que defendeu o Senhor e disseram: Ele é poderoso para nos dar essa terra. Mas como o medo se apossou daquele povo, Deus os puxa novamente para o deserto. 40 anos. 40 anos andando no deserto. O que tinha para comer no deserto? Nada. O que tinha para beber no deserto? Nada. Como este povo sobreviveu? Com a comida do céu. Deus disse para Moisés: toda manhã o maná descerá. Era uma sementinha pequena. Eles escolhiam. Toda a terra estava coberta pelo maná, então eles escolhiam o quanto precisavam, moíam aquela semente, faziam uma espécie de farinha e desta farinha faziam o pão. Em outras palavras, o pão descia do céu. Mas não somente isso. Quando enjoaram do pão e quiseram carne, a carne também veio por um milagre. Diz a palavra que Deus fazia soprar um vento oriental que trazia codornizes a ponto de encher toda a planície. A carne vinha do céu. E a água, irmãos? Quantas vezes não pressionaram Moisés, que Deus dizia: bate na rocha, a água jorrava. De outra feita, fala com a rocha. O pão, a carne, a água eram do céu, porque eram providência de Deus, alimento de Deus para aquele povo, alimento que o sustentou por 40 anos em pleno deserto, um povo sustentado pela comida de Deus. E chegaram a Canaã, e conquistaram Canaã. Amém. E eu ainda quero te dar um outro exemplo. Porque quando falamos em comida do céu, em alimento divino, talvez você esteja se perguntando: mas onde eu encontro este pão? Como Elias comeu o pão, como o povo no deserto comeu o pão. Onde eu encontro essa água? Quando Jesus está falando de algo espiritual, de comida espiritual, é porque Ele deixou para você o alimento. Paulo sabia disso, meu irmão. E Paulo, quando se sentiu fraco por estar há muito tempo preso, quase no final da sua jornada, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele fala para o seu discípulo Timóteo: olha, quando vieres, passa em Troade, porque lá eu deixei uma capa. Pegue essa capa, traga para mim, traga também uns livros, mas
principalmente os pergaminhos. Sabe por quê? A exortação de principalmente os pergaminhos, ou seja, não esqueça os pergaminhos, porque os pergaminhos era a Escritura, era a palavra de Deus. No momento em que Paulo começa a sentir o seu espírito se abater, ele sabe exatamente o que ele precisa. Traga para mim os pergaminhos, traga para mim o pão do céu, traga para mim a palavra viva, traga para mim o que vai me renovar, me revigorar, me pôr de pé de novo, porque eu vou até o fim, e é de cabeça erguida, eu sei que alimento eu preciso, traga para mim os pergaminhos. Está compreendendo, meu irmão? Há um alimento que alimenta o teu espírito. Palavra de Deus, oração. O que Paulo disse? Orai sem cessar, porque isso fortalece o teu espírito, é comida do céu. Palavra, comida do céu. Intimidade com Deus, comunhão com Deus, comida do céu. Comunhão com os irmãos, comida do céu. A prática da oração, comida do céu. A liberação do perdão para aquele que te feriu, comida do céu. Tudo aquilo que o Senhor estabeleceu e que está no manual, comida do céu para a tua vida. Tempo de qualidade com Deus, intimidade com Deus, comida do céu. Algumas vezes, meu querido, não é com o corpo malhado, bem trabalhado na academia que você vai romper. Se o teu espírito não for forte, você será abatido. Porque o inimigo está lá todos os dias para se lhe opor, para se colocar no teu caminho, para criar dificuldades, obstáculos para que você não rompa. E não é com a nossa força física, não é com a nossa estrutura física que rompemos em meio a batalhas espirituais. É com um espírito fortalecido no Senhor, bem alimentado no Senhor. E a palavra que eu te deixo de reflexão nesta noite é: que comida você tem comido? Apenas a que alimenta o teu corpo? Ou você entendeu a exortação de Jesus? Eu tenho outra comida. Vós não sabeis qual é. Vós ainda não sabeis qual é. Mas eu tenho outra comida. Os discípulos não sabiam. Agora você sabe. Agora você sabe, é comida do céu. Está ao seu alcance, ao alcance da mão. É a palavra. Conheça a palavra, estude a palavra, viva a palavra. Não apenas ouvir o que tem sido pregado por aí, com a interpretação de cada um, mas aquilo que o Espírito Santo quer te dar a entender. Essa é a exortação da própria palavra. Não vos preocupeis com o que há vez de falar. O Espírito falará por vós. O Espírito vos ensinará tudo que eu vos tenho ensinado. A compreensão da palavra. Quando oramos, quando a lemos debaixo de oração, o Espírito nos dá a compreensão. Deus fala conosco. Entenda isso, meu irmão. Busque a palavra, viva a palavra. Tenha vida de oração, orai sem cessar. Ande com Deus. Enoque andou com Deus de tal forma que Deus o tomou para si, porque ele o agradou. Agrade ao Senhor nesse tempo. Tenha um espírito fortalecido neste tempo. Seja valente neste tempo, para que o inimigo, ao olhar para ti, veja um espírito fortalecido, voluntarioso, que sabe a quem serve e onde pode chegar. Que esta palavra repouse sobre ti, que esta palavra promova mudanças em ti. Eu quero orar pela tua vida. Fecha os teus olhos agora, meu irmão, para que esta palavra seja rema na tua vida. Pai querido, em nome de Jesus,
Eu profetizo esta palavra sobre a vida do meu irmão, sobre todos aqueles que me ouvem agora, Pai, em toda a face da terra. Deus querido, em nome de Jesus, que eles tenham entendido, Pai, que assim como o nosso corpo físico necessita do alimento físico e de um alimento de qualidade, o alimento que não será danoso ao nosso corpo, da mesma forma nosso espírito. Há crentes com espíritos enfraquecidos, espíritos que não conseguem romper, o desânimo, a prostração, tomaram conta do meu irmão. Mas eu repreendo essa ação nesta hora. Distrações desta vida, ações do inimigo, para afastar o meu irmão da leitura da palavra, do conhecimento da palavra, da comunhão com os santos, da vida de oração. Eu repreendo. Em nome de Jesus, receba esta palavra, meu irmão, seja avivado no Espírito nesta hora, se levante no Senhor, receba o alimento do céu, que fortalece o teu espírito, que o faz ser um com o Espírito Santo, que te dá autoridade, que te dá unção, que te dá poder. As hostes do mal não prevalecerão contra ti. Ciladas do inimigo não prevalecerão contra ti. Nenhuma tempestade que se levantar, nenhum gigante que estiver no teu caminho vai conseguir te parar, porque um homem cujo espírito é fortalecido no Senhor vai até o fim. Já tem encontro marcado na glória com o Deus eterno. O Senhor o acompanha, o Senhor caminha com ele e o ajuda a vencer. Receba esta palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus eu profetizo sobre ti, meu irmão, um levantar no Senhor, fortalecido pela comida do céu, aquela que não perece e que faz do homem um vencedor, em nome de Jesus. Amém? Pratique a palavra, viva a palavra, orai sem cessar, seja um com o Senhor. Este é o seu propósito aqui na terra. Amém? Até que o Senhor o leve a encontrar com ele na glória. Mas enquanto aqui estiver, seja um vencedor no Senhor. Este é o teu propósito. Amém? Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo programa Reflexões. Vá lá na playlist, temos vários programas, reflexões. Veja lá a playlist, veja também os outros programas da TV IBMS, são todos uma bênção, preparados com esmero para abençoar a tua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe.